Bom dia, gente. Tava dando um tempinho para vocês chegarem. Oi, Bela, tudo bem? Muito frio aí? Tá gostoso? Tá Tá, gostoso? tá um friozinho gostoso. Nossa, aqui onde eu tô tá geladaço. É, né? Aff. A gente tá embaixo das nuvens desde o Dia das Mães, eu acho. Não Pode para de chover. aqui ficou, mas já parou. Ontem fez solzinho. Ai, que delícia! Vou esperar as meninas chegarem. Bom E dia, gente. eu tenho uma Diga, necessidade de, se tiver na, eu tenho que estar, tipo, pronta para sair às 9h30 no máximo, tá? Daí, se tiver coisa, você me avisa, por gentileza. Pra eu, né, se caso tiver no relaxamento. Se não, te aviso. se estiver acordada aqui, né? Acordada, se estiver aqui, eu vou ver, né? Mas Se se é. tiver na vigília, Ih, se estiver na vigília, deixa comigo. se não tiver na vigília, eu te aviso. Pode deixar. Grata. Oi, deixa, tá entrando mais uma pessoa. Vamos lá, vamos lá. E aí, meninas? Gabriela, Diana, Juliana, estão por aí? Bom dia, Oi, Sheila. Gabi, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo. Vitória Vitória. sempre vaporoso, né? Até que hoje Delícia. tá frio, tá 23 graus aqui. Aí, para você, 23 é frio. É. Ai, aqui tá 11, gente. Eu não, Nossa, Deus me eu não livre, sou muito, alarme. eu não sou muito amiga do frio. Vou ficando toda assim, ó. Bom Tem que dia, me preparar Diana. psicologicamente para esse retiro, gente. É, vamos ver como vai ser, né? Mas lá é bem confortável, é gostoso. Bom, então, gente, primeiro, perdão, né? A semana passada fiquei sem luz e vou falar que essa madrugada caiu um poste, fiquei sem luz desde ontem, a madrugada não, caiu na hora do almoço e nós ficamos sem luz até de madrugada. Eu falei, só falta não ter luz de novo, mas ela voltou. Morar na roça tem essas coisas. É, então vamos lá. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Nossa, você Júlia. falou que aí tá 14, aqui tá 12. Eu falando, não, aqui tá tranquilo. Aqui tá 11. Ah, tá, aqui tá 12. Bom, vai. Aqui tá 11. É. Eu tô no meio do mato mesmo, né? Aí é microclima. É, então, acabei deixando as aulas gravadas liberadas para vocês. Espero que não tenha atrapalhado muito. Eu nunca cancelo aula em cima da hora. É só realmente quando não tem outra solução, viu? Então, peço desculpas por isso. Mas vamos continuar o nosso trabalho, né? Deixa eu perguntar, Vou- você gravou uma aula referente à segunda, é isso? Ah, tá, não. Não, 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 não. Eu escolhi deixar só as que a gente já tinha gravada disponíveis e a gente vai fazer ela hoje, tá? Porque cada grupo é um grupo, por mais que eu vá falar do mesmo assunto, eu acho que vale a pena o que a gente está fazendo aqui agora, é mais rico. Então vamos lá. Oi, Ju, chegou, bem-vinda. Bom, hoje eu vou pedir para vocês uma. Errei, eu tô me ajeitando aqui, já abro. Toma seu tempo, tá tudo certo. Eu vou falando, tá bom? Hoje eu vou pedir para vocês uma qualidade de presença. É, eu ia falar de esforço, mas não é esforço, é uma abertura para um grauzinho a mais de complexidade do que a gente tem falado, né? A gente vai começar a trazer novos elementos para a nossa prática. Eu acho que a gente já tem uma estrutura de pensamento, né? A gente tem feito um raciocínio em cima do projeto do corpo, né? De como o corpo se organiza em tubos, bolsas, e como essas estruturas dão suporte para a nossa pulsação, que é isso que vai fazer a gente ficar em pé e desenvolver o nosso córtex pré-frontal. Então, o protoplasma que está lá dentro da célula, ele tem uma viscosidade que no processo de expansão e contração, ele mesmo se organiza para construir essas estruturas, né? Então, a gente tem membranas pelo corpo todo, né? Não só em cada célula, mas como o nosso corpo todo funcionando como se fosse uma grande membrana, né?
E todas essas estruturas trabalham com um certo grau de intensidade, um certo grau de tônus, ritmos diferentes, mas que estão a serviço da vida, né? Então a gente falou de ritmos dos nossos órgãos internos, ritmos do cérebro, do coração, da peristalse, da respiração, que são ritmos que parecem dissonantes, mas que estão trabalhando numa colaboração para que a vida se faça no corpo, né? A gente tem um programa de nos tornarmos adultos, né? Então a criança nasce já sabendo que vai ser adulto. O bebê é uma parte, é uma fase da adultez, né? O bebê, mesmo que ele não saiba, ele vai se tornar um adulto. Então a gente tem uma programação biológica do nosso corpo herdado de nos tornarmos adultos verticais, com um córtex pré-frontal desenvolvido, com cognição, com volição, com ação de vontade, né? E na última aula que nós fizemos, a gente começou a pesquisar como os ritmos e as emoções estão conectados. Lembram dos ritmos respiratórios e dos tipos de respiração? Vocês chegaram a ver aquele quiz, a brincadeirinha que eu coloquei lá no grupo, né? Tubos rígidos provocam o quê? Vamos recapitular essa ideia, né? Quando o tubo está rígido, ele está concentrado, apertado, endurecido. Os tubos rígidos têm uma tendência a explodir, porque eles não têm elasticidade. Eles suportam pressão até um determinado ponto, em algum momento eles podem explodir. E aí vem o acesso de raiva, a ansiedade, o medo, né? Emoções que ativam o ritmo, aceleram o ritmo. No outro lado, se a gente tiver tubos enfraquecidos, tubos que não sustentam a pressão, essa pulsação se esvai, a gente perde pulso, perde vitalidade, e aí vem emoções com essa mesma qualidade, né? É, apatia, fracasso, tristeza, tudo bem até aí? Está tudo interligado a serviço dessa vida que deseja ser corporificada. E as emoções, a gente vai começar a entrar um pouco nessa camada das emoções, um pouco não, bastante. As emoções, elas são subproduto do nosso metabolismo. Nosso metabolismo acontece dentro das nossas células, né? Dentro das nossas células tem líquido, tem protoplasma, que é o líquido fundamental. Se você for procurar o significado de protoplasma no dicionário, você vai ver que é o líquido fundamental. Então, é ali que tudo acontece. A nossa usina de energia está ali, a nossa quebra metabólica está ali, o protoplasma se movimenta e se autorregula pela própria viscosidade, construindo membrana, tubos, bolsas e tudo que a gente é, né? Então, as emoções, elas são um subproduto do nosso metabolismo celular. Como que isso acontece, né? A gente percebe um desafio qualquer que esteja acontecendo tanto dentro quanto fora. As células percebem isso e criam esse subproduto que a gente vai chamar de emoção. O córtex lê o que está acontecendo dentro das células e consegue mandar informação para os nossos músculos para que a gente possa responder ao que está acontecendo. É um processo de autorregulação. Então, as emoções estão a serviço de uma autorregulação. E elas estão lá dentro das nossas células, na nossa camada líquida. As emoções se comportam como água. Por isso que são ondas de emoção. Podem ser ondas com picos e vales, podem ser ondas longas, podem ser ondas profundas, que foi a proposta daqueles gráficos que a gente viu na semana passada. Tudo bem até aí? Então, as nossas formas, elas estão o tempo todo se cristalizando, condensando e se liquefazendo. Expansão, expansão, contração, expansão, contração, liquefazendo e condensando. Vai acompanhando o raciocínio. Lembrando que a gente está falando de camada líquida, as emoções acontecem na nossa camada líquida, na nossa camada endomórfica, né? Nós somos sequências móveis
de formas emocionais variadas. Isso é uma fala do Stanley. Somos sequências móveis de formas emocionais variadas. Então, a água está sempre se movimentando nos estados que ela consegue transitar, líquido, sólido e gasoso. As emoções também passeiam por esses estados, né? Então, agora eu já estou introduzindo, né, é, um novo elemento que é fundamental para o nosso processo de dar forma, que é o que o Stanley chama de quarta camada. Então, a gente tem as três camadas embriológicas principais, ecto, meso e endo, tudo bem até aí? Tranquilo, né? E aí tem a quarta camada, que é a camada invisível, a camada líquida, a camada hormonal, a camada que conecta todas as outras camadas. Então, somos liquidez trabalhando em parceria com tubos e bolsas. Por isso que a gente primeiro começa pela estrutura, para entender como esses líquidos passeiam por elas. E aí a maneira como esses líquidos passeiam pelas nossas bolsas e pelos nossos tubos vai dizer da nossa qualidade de presença, da nossa atitude no mundo, como eu percebo o mundo, como eu ajo no mundo e como eu recebo o mundo, certo? Então, estamos falando de camada líquida. E para Fala de compreender novo, Rê, isso, por favor. qual parte, Ju, Como eu recebo o mundo, como eu. a nossa qualidade de presença. A gente está falando, quando eu estou falando isso, eu estou falando da qualidade perceptiva das nossas três camadas embriológicas. Então, como eu percebo o mundo, minha camada ectomórfica, como a minha camada ectomórfica está organizada para perceber tanto o mundo de dentro quanto o mundo de fora, como eu ajo no mundo, minha camada mesomórfica, minha camada de estrutura, de suporte, de ação, meus músculos, meus ossos, minha fáscia, meu tecido conjuntivo, e como eu sinto, como as minhas emoções se apresentam. Tudo isso define a minha qualidade de presença, como é que eu estou aqui agora. A gente tem uma qualidade de presença aqui nesse momento, né? Uma certa atenção para receber essas informações. Então, essas três camadas estão organizadas de alguma forma para a gente ter uma qualidade de atenção. Então, se a gente parar agora para perceber como eu capto essa informação, você vai ver que as suas bolsas estão organizadas de uma determinada forma. Às vezes a gente está com o corpo um pouco mais para frente para poder captar e trazer toda a nossa energia para a camada ectomórfica. Tem gente que não precisa disso. Eu sou muito assim, eu sou muito parecida com a Bela, né? Eu já vi os trabalhos da Bela, que também vai, cadê? Quero saber, né? E eu estou fazendo um exercício para receber informação de um outro lugar, mais macio e menos, com menos esforço. Então, a qualidade dos nossos tubos, das nossas bolsas e dos nossos líquidos vão determinar a nossa qualidade de presença, vão determinar a nossa individualidade, a nossa identidade. E aí a beleza da psicologia formativa é que nós não somos vítimas disso, né? A partir do momento que a gente toma consciência, que a gente percebe o como a gente está organizado ou organizada, a gente consegue interferir e modificar. Tudo bem até aí? Respondido, Ju? Deu? Então, para a gente entender, compreender a forma humana, a gente precisa saber das propriedades da água. É um parágrafo desse tamanho que o Stanley fala disso, no Anatomia Emocional, mas no final da vida dele, ele produziu vários textos, e um texto super, para mim, assim, maravilhoso, né? Que é a dinâmica quântica. Ele chega na dinâmica quântica, ele percebe a dinâmica quântica e ele fala da importância da água, né? Então, só para a gente relembrar o que a gente aprendeu lá no colégio, lá na quinta série, nas ciências, né? O que que era a água? A água era um composto químico com átomos de hidrogênio e oxigênio, H2O. Não tem cheiro, não tem gosto, é incolor, não tem nada, né? Neutro. É, e pode
sofrer três variações de três estados: líquido, sólido e gasoso. Tudo bem até aí? Tudo bem. E o que o nosso corpo é formado de 70% de água. 70% dessa estrutura que é capaz de andar, de agir, de se comunicar, de manifestar, né, na matéria, todo o nosso trabalho, a nossa potência é feito de água, né? Até aí está tudo certo, está dominado. Mas um pesquisador chamado Gerald Pollack, que é um americano de Washington, que trabalha com bioengenharia. O Stanley, no final da vida, bebeu dessa fonte. Ele cita ele em algum texto, eu já não vou saber falar qual, mas a hora que eu descobrir qual, eu trago para vocês. Ele descobriu a quarta fase da água, que muda absolutamente tudo o que a gente entende por estrutura de água. Ele percebeu que a água é mais espessa, é mais grossa, ela é capaz de se carregar eletricamente, né? Ela tem capacidade elétrica que navega, isso gera movimento, funciona como uma bateria dentro do nosso corpo e armazena energia do sol e de vibração, gera um fluxo elétrico a partir da vibração. A quarta fase da água é uma fase diferente da água que a gente tem no copo. Não é essa mesma água. Ela é H3O. Ela tem uma geometria molecular diferente. Ela é uma estrutura de água que, pelas explicações do Pollack, que é assim: quando essa água entra em contato com uma superfície biológica, como as nossas membranas, a nossa membrana não é uma coisa chapada, ela tem camadinhas, é que a gente não está entrando nisso, tá? Tem uma camadinha que é hidrófila, que tem afinidade com a água. Quando a água entra em contato com essa camada da membrana, ela se torna água estruturada, essa quarta fase da água que o Pollack descobriu. E aí, essa água é capaz de conduzir eletricidade e é capaz de armazenar energia como se fosse uma bateria e gerar movimentos por conta própria. Isso que eu quero que vocês salvem aí, que nem a Denise fala, né? É capaz de gerar movimento por conta própria. Por que que isso nos interessa? Porque a nossa excitação é autogerada. A nossa pulsação, a nossa vitalidade é autogerada dentro das nossas células. E como que a célula se carrega eletricamente? Pelo movimento de expansão e recolhimento. Como que isso acontece? Lembra que a gente leu uma frase do Stanley na aula passada, que sem oxigênio não há calor, sem calor não há força, sem força não há vida, por calor e resfriamento. Quando expande, esquenta, quando recolhe, esfria. O calor e o frio bombeiam esse fluxo protoplasmático carregado de água, moléculas, substâncias, hormônios, carrega eletricamente, que começa a vibrar dentro da célula, até que isso vire uma pulsação. É um sistema energético ativo, sustentado nessa geometria molecular, né? É, então vamos pensar pela qualidade da água. Quando resfria, vamos pensar no gelo. O gelo não aglutina as moléculas de água e vira um sólido? Isso acontece dentro da gente também. Quando a gente se aperta, se torna rígido, se torna denso, a gente está condensando os nossos tecidos e a nossa água. E isso gera uma qualidade de presença específica dessa estrutura. Quando a gente expande, esquenta, volatiliza, traz ebulição e calor, a gente liquefaz. Pode chegar a liquefazer, né? Liquefazer é o colapso, mas a gente pode experimentar alegria, entusiasmo,
coisas que expandem. Então, acompanhando essa relação entre os estados da água e o processo emocional, então, a água estruturada, ela responde à vibração, ela responde à luz, responde ao prana, né? Ela pode mover os fluidos dentro do nosso corpo como uma bomba. E água estruturada a gente acha nos alimentos in natura, nas frutas, tomando sol, entrando em contato com a terra, fazendo exercício, movimentos em geral, e pela respiração. Por isso que a gente trabalhou bastante respiração na aula passada. E aí, tem uma outra pesquisa que é super antiga, que eu quero mostrar para vocês agora, mas sobre um outro olhar, como a água estrutural é sensível à vibração, o Dr. Masaru Emoto, que é um japonês, vocês já devem ter ouvido falar deles. Quem nunca ouviu falar, é um pesquisador que pegou gotículas de água, colocou no microscópio e submeteu essas gotículas de água a frequências de vibração a partir da ação da fala. A fala é um processo extremamente organizado do sentir, pensar e agir. A fala é uma ação, né? Então, tem toda a nossa energia canalizada na fala. Então, a fala ela pode curar e pode matar, né? E ele sabia disso. Então, ele submeteu as gotículas de água a determinadas palavras de baixas frequências e de altas frequências, baixas vibrações e altas vibrações, e conseguiu perceber que a estrutura molecular dessa água estruturada, vocês vão ver a estrutura da água, se modifica a partir da vibração. E aí, isso acho que já é sabido por vocês, mas o que eu quero trazer é um projeto de uma escola britânica que começou a usar os estudos do Dr. Masaru Emoto nas escolas de aula para explicar como o bullying afeta as nossas crianças. Então, é um videozinho que eu quero passar para vocês agora, pode ser? Então tá, vamos lá. Ver se eu consigo, mas vou Só conseguir. uma pergunta, Po- ele é o mesmo, esse da fala eu lembro, mas ele é o mesmo, vai pelo mesmo caminho do estudo das músicas também, né? Que eles fizeram É, músicas mais pesadas, músicas ele usou heavy metal, ele clássicas. usou música clássica, ele falou nome de pessoas, de líderes mundiais, né? Enfim, não vou nem trazer essa vibração agora, mas vocês vão ver. Espera aí, vou colocar aqui para a gente assistir. Essa é a água estruturada, modificada a cada palavra. Eles estão ensinando isso para as crianças na escola. E eles estão começando as aulas em roda, dando as mãos e trazendo a energia de alegria e gratidão antes de começar as atividades escolares. Esse vídeo foi feito pela ONG. Ó, energias de baixa vibração, energias de alta vibração. Antes de rezar e depois de rezar, a água se organiza. O poder do pensamento.
Ixi, peraí, gente. Pronto, aprenderam inglês? Ah, calma aí. É, eu acho que era até outro videozinho que eu queria passar, porque mostrava eles de mãozinhas dadas, fazendo essa introdução. Mas depois pesquisem lá. É uma ONG britânica contra bullying. E aí, a última informação antes da gente começar é dizer que esse processo da água, essa quarta camada líquida, né? Então, a gente está falando de protoplasma, de pulsação dentro da célula, que se organiza em bolsas, tubos e camadas, para a gente ter a nossa qualidade de presença aqui. Essa vibração começa dentro das células pela qualidade dos nossos líquidos, carregados de hormônio. Hormônio carrega informação. Hormônio transforma uma criança em adulto, né? Leva a gente para a maturidade. Então, tem informação navegando pelo corpo o tempo todo. A vibração, ela está ali, ela é dada, ela é autogerada. A gente só é capaz de perceber a nossa vibração se a membrana der um contorno para essa vibração. Senão ela está ali e ela pode até se perder. Por isso é importante a nossa ação de trazer a nossa camada mesomórfica, que é a nossa camada de interface, né, entre a nossa camada mais profunda e a nossa camada de superfície, para dar contorno ao que acontece dentro. Não é comprimir para matar a vitalidade, é simplesmente abraçar para sentir o que acontece. Então, a vibração, quando ela é contornada pela membrana, ela é capaz de ser sentida, ela é tangível. A gente começa a perceber uma pulsação. O processo pulsátil se dá quando a membrana dá contorno. E quando eu sustento esse contorno por mais tempo, começa a acontecer a corrente energética dentro do corpo. Realmente a pulsação começa a navegar dos pés à cabeça no nosso corpo. Então, salvem isso, a importância da camada líquida, os estados da água, os três principais e o quarto estado da água estruturada, que as nossas emoções estão diretamente relacionadas com essa qualidade da água e que a vibração que nasce da corrente de calor e frio, de expansão e contração, é que traz o processo pulsátil para que a gente possa ficar em pé. E aí é que a vida humana começa, quando a gente fica em pé e começa a se relacionar e se vincular, porque a minha qualidade de água se altera na presença do outro. E aí começam os dilemas somáticos. Mas por enquanto a gente vai trabalhar nesse lugar de homeostase, onde está tudo bem. Não vamos entrar ainda nos dilemas, tá bom? Vamos pegar mais na mão isso. Beleza? Falei pra caramba, vamos começar. Deu, gente? Então vamos. Então vamos sentar numa posição que seja confortável. Falei bastante, vou ter que dar uma agilizada na prática. Vamos sentar numa posição confortável. Deixa eu colocar uma musiquinha para a gente começar tranquilas aqui. É, a gente vai começar, ó, apoiando as nossas mãos sobre os joelhos. Fecha um pouquinho seus olhos. A gente chamou bastante a nossa camada ectomórfica que capta a informação. Isso às vezes tira a gente da experiência do corpo. Então, pela nossa ação volitiva, a gente vai se trazer de volta. Como? Respirando, percebendo, se trazendo de volta a partir da sensação do corpo. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, vai terminando de chegar.
Vai sentindo o peso do seu corpo em contato com o chão. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Percebe o peso, percebe os pontos de contato. E começa então a respirar só pelo nariz, percebendo como você está respirando, sem mudar nada. Você está respirando. E lembra que respirar é trazer energia vital para dentro do corpo. Não é só oxigênio e nitrogênio. É trazer prana, é trazer luz, é trazer o princípio da vibração para dentro do corpo. Então, com essa ideia, respira, trazendo partículas de luz para dentro do seu corpo. Vai banhando os seus pulmões, vai deixando essas partículas de luz penetrarem os seus alvéolos, vai deixando essas partículas de luz caírem na sua corrente sanguínea, vai iluminando o seu corpo de dentro para fora. E enquanto você respira, se observa, percebe como as suas estruturas estão organizadas aí agora. Quanto de espaço você tem nas bolsas da barriga, do peito, da cabeça, da pelve. Percebe o espaço, a elasticidade dos seus tubos, até onde a respiração está chegando, se tem algum lugar que ela está mais restrita. E está tudo bem com o que você observa. Começa a trazer mais consciência para a sua respiração, lembrando que a respiração, a pulsação acontece dos pés à cabeça. Então, inspira da base da coluna que está em contato com o chão até o topo da sua cabeça e solta o ar da cabeça até a base da coluna, mantendo o seu corpo iluminado, sentindo a sua camada endomórfica, a sua camada líquida, sendo revitalizada por essa luz, por essa oxigenação. E a gente vai começar a acompanhar o nosso próprio ritmo, usando as nossas mãos para fazer a mímica da nossa respiração. Então, ao inspirar, a gente vai abrir as mãos, estendendo os dedos. E ao soltar o ar, a gente vai recolher as mãos, trazendo os dedos até tocar a palma das mãos. E aí, a velocidade das suas mãos está correspondendo ao ritmo da sua respiração. Ritmo é qualidade de presença. Procure regular o seu ritmo agora. Procure fazer ondas com amplitudes gentis, arredondadas, sem picos extremos, sem vales profundos. A onda é contínua, é macia. Ela sobe e desce com gentileza. Então, lentifica a sua respiração. Sente as mãos estendendo na inspiração e recolhendo na expiração. Até que você encontre de verdade um ritmo, porque a gente vai avançar nessa experiência. Se acompanha dentro, as mãos estão fazendo a mímica da respiração, mas elas estão também movimentando as nossas estruturas internas. As mãos funcionam como um pequeno cérebro, por isso que a gente usa as mãos para fazer a prática. Tem uma grande representação no nosso córtex. Quando você se sentir pronta, da próxima vez que você inspirar,
Você vai estender bem as suas mãos e vai reter o ar com os pulmões cheios o máximo de tempo que você puder. E na hora que você quiser soltar o ar, você simplesmente solta o ar e deixa as mãos descansarem e receba as suas próprias respostas. Então, quando quiser, inspira, retém o ar com os pulmões cheios, o máximo de tempo que você puder, e na hora que quiser, simplesmente solta o ar, sem mais fazer nada, e recebe as suas respostas. Começa a perceber se existe uma vibração atuando aí junto da sua respiração. E aí a gente faz isso mais uma vez. Inspira, retém o ar em Kumbhaka, sustenta a retenção de ar com os pulmões cheios e esvazia sem esforço. Deixa as mãos descansarem e se observa. Se observa. A gente está começando a mover as nossas membranas para sustentar a nossa pulsação. Aí é a última respiração. Mas você não está ouvindo a música por aqui? Tá muito baixinho? Não. Aí, vai gentilmente abrindo seus olhos. Deixa a sua respiração navegar pelo corpo. A gente apoia os dois pés no chão, os joelhos flexionados. E a gente vai simplesmente deixar os joelhos tombarem de um lado para o outro, ó, olhando para o lado oposto. A gente vai começar a mover pontos do nosso corpo que acumulam energia dentro de nós. Quem trabalha com yoga vai perceber que a gente vai caminhar por onde os chakras se formam. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. A gente vai ativar a nossa pulsação a partir do movimento e a partir da vibração. Nós vamos trabalhar com pequenos mantras que são chamados bead mantras, sons sementes. São sementes de vibração que ativam determinados pontos do nosso corpo. O mantra que a gente vai trabalhar aqui é o LAM, L-A-M. Então, a gente vai começar a entoar esse mantra. LAM, 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 LAM. E começa a trazer ritmo para esse movimento. Solta a bacia, movimenta as águas do seu quadril. LAM, 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 LAM. E deixa a vibração ir lá para o cóccix, lá para a base da coluna, onde você está massageando. Esse primeiro ponto. Lam, 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 lam. É a última, vai voltando no meio. Se recebe, observa se você já consegue perceber um pouco além de uma vibração, de repente uma pequena pulsação. E a gente vai segurar, deixar a perna direita flexionada, segurar na pontinha do pé esquerdo. E a gente vai inspirar, afastando a perna lateralmente, soltar o ar, flexionando. O mantra que a gente vai começar a trazer agora é VAM. V-A-M. VAM. 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 Ativa o abdômen, projeta o topo da cabeça lá para o teto, cuida para a coluna não ficar curva. A coluna é um tubo importantíssimo, onde os canais de energia estão dentro. Por isso que a coluna é tão importante para a gente conseguir meditar. Vamos, 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 vamos. Última vez essa perna e a gente troca o lado. Vamos. E aí troca. Vamos. Vamos. Observa a força que está acontecendo no baixo ventre agora, na bolsa pélvica. A gente está começando a chamar a bolsa pélvica, abaixo do umbigo, na altura do útero para as mulheres. Vamos. Vamos.
Vamos. Vamos. Aí a última. E voltou. Apoiamos os dois pés no chão, joelhos flexionados. Aperta um joelho no outro. Segura atrás do joelho. E a gente vai subir com essa pulsação. Vamos tirar os pés do chão num pequeno Nawasana. Respira, puxa o umbigo para dentro, tira os pés do chão, aperta um joelho no outro, aperta isso dela. Aí. Se tiver de boa, libera os braços. Puxa o umbigo um pouquinho para dentro em Uddiyana Bandha, suga o assoalho pélvico. O umbigo para dentro e para cima. E controla a sua respiração. Controla a sua respiração. Já já a gente canta o mantra. Primeiro sente. A gente está usando a camada mesomórfica para dar contorno para a vibração que a gente acabou de produzir. Então, a gente está trazendo uma certa pressão, usando camada tônica. Respira, relaxa a boca, sorria, sorria. Eu tô vendo, Ju. Aí, a gente vai desenrolar a coluna. Cuidado, pois atrás, para você não se machucar, ó. Desce, desenrolando, abraça os joelhos no peito. Segura atrás do joelho e faz um balancinho para frente e para trás. Para frente e para trás. Experimenta essa curvatura da coluna sem deixar bater. E volta a sentar. Aí, afasta as pernas mais ou menos na largura do seu tapetinho. A gente vai segurar na pontinha do pé. Vou dar duas opções, tá bom? Pode segurar na pontinha do pé, a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui. Se não dá para segurar na pontinha do pé, segura atrás. Na pontinha do pé vai ajudar o que a gente vai fazer. Porque a gente vai estabilizar a membrana. A gente vai ativar a membrana com o movimento e vai estabilizar a membrana. Então, a brincadeira é essa aqui, ó. Pernas afastadas. Abre o coração, abre a garganta, respira, relaxa os ombros. Afasta os ombros das orelhas e com as pernas afastadas a gente vai rolar lá para trás. Vai voltar e estabilizar. Isso é estabilizar. E aí é sustentar. Relaxa a boca. Tem umas tragédias acontecendo, mas está tudo certo. Vai lá. Tem umas gemessões que eu estou ouvindo. Isso. Respira. Respira. Vai mais uma. Brinca. Se diverte, descobre, experimenta. Aí, e volta devagar, apoiando os pés no chão. Respira, tudo bem? Esquentou um pouquinho? Calor, expansão, luz, né? Liquefação. Aí, ó, já tá até tirando a roupa. Vamos lá. A gente vai continuar e agora a gente vai cantar o mantra desse lugar. De novo, joelhos unidos. A gente vai tirar os pés do chão e vamos esticar só a perna direita. Tenta deixar os dois joelhos na mesma altura. E aqui a gente cuida só para o corpo não fechar. Mantém o seu externo aberto, afasta os ombros das orelhas, aproxima uma escápula da outra e sustenta, respira. Quem tiver de boa, braços paralelos. Ram, ram, ram. R-A-M, mas é um R que não é o R duplo, é o R simples. Ram, ram, ram. Sente a vibração onde ela pulsa em você. Ram, ram, ram. E desce devagar. Traz a perna que está flexionada por cima da perna que está esticada. E a gente vai torcer o corpo, ó. Torção do tronco, Matsyendrasana. Solta o ar e torce. E agora deixa a respiração fluir. E aguça a sua percepção. Aguça a sua percepção para você receber as respostas do estímulo que você está dando. A gente está ativando a vibração pelo calor,
calor também ativa a vibração. E a gente está ativando a vibração pelo poder do som. Som também é vibração, pensamento também é vibração. Tudo que é vivo vibra. Respira, leva os olhos bem no cantinho do globo ocular. Cuida do excesso de tônus para fazer a torção. Seja gentil com a sua respiração. É a última. Vai voltando devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Fizemos uma torção em espiral para que a energia possa subir. A energia da pulsação, ela sobe dos pés à cabeça de forma espiralada. Então, vamos lá de novo. Joelhos flexionados, agora a outra perna. Estica uma perna, a outra fica flexionada. Quem quiser continuar no Ram, 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 fecha os lábios, porque o M, no final, ele produz uma vibração especial também. Ram, Ram, isso. Ram. Última respiração. Ai, desce devagar. A perna que está flexionada passa por cima da perna que está esticada. E novamente a gente faz a torção para o outro lado. Isso. Cuida da mão que está apoiada lá atrás. Ou você apoia a mão inteira ou a pontinha dos dedos. O centro do peito é que quer olhar lá para trás. E observa como a sua respiração fica organizada. Aí a gente está comprimindo, exercendo uma grande pressão dentro da nossa camada endomórfica. E daqui um pouco, quando a gente voltar da torção, a gente vai deixar que a camada endomórfica expanda. É a hora que a gente pode perceber a nossa pulsação. Então, quando você voltar, volta devagar, silencia um instante aqui antes da gente ir para a próxima postura. Se percebe, observa se algo se movimenta em você. Mesmo quando a gente está na pausa, observa se existe uma vibração, uma onda, uma sensação de estar vivo, ou mesmo a pulsação. Às vezes você já pode estar sentindo a sua pulsação. Respira. Aí é a última respiração. Vai abrindo seus olhos, apoiando os seus pés no chão, deixando os pés paralelos, joelhos afastados na largura do quadril, as mãos bem abaixo da linha dos ombros, com os dedos apontados para os pés. E a gente vai subir o nosso quadril, vai sustentar lá no alto. Ainda estamos no ramo, tá? Inspira, eleva a pelve, eleva o peito, sustenta a cabeça, empurra os pés e as mãos contra o chão, vence a gravidade, 7,5 kg. E quem puder vai levar a perna direita lá no alto. Respira. Usa a sua capacidade mesomórfica, estrutural, para vencer a força da gravidade. Recruta a sua força. A gente já tem combustível, já tem calor no corpo para ter força. Isso. Última respiração. Sem descer o quadril, desce a perna. E sobe um pouquinho mais o quadril. Projeta a pelve lá para o alto. Respira, abre o coração. É a última respiração. Desce devagar. A perna que está esticada permanece. Flexiona a perna esquerda e a gente desce, levando as duas mãos onde for possível. Não importa se você alcança o pé, se você alcança o tornozelo. Janu Shirshasana, respira na coluna. Respira. Numa onda grande do cóccix à cabeça.
Aí é a última respiração. Vai voltando devagar. Dois pés paralelos, as mãos abaixo da linha dos ombros. E agora vai com toda a sua consciência, elevando a sua pelve, abrindo espaço no seu peito, empurrando as mãos e os pés contra o chão. E sorria. A gente está chamando o nosso calor, a gente está trabalhando com o nosso Agni, nosso calor, que habita a região do nosso estômago, a bolsa da barriga. Ram, 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 Ram. E quem puder, leva a perna esquerda lá em cima agora. E sorria, respira. Respira, cuida para a cabeça não ficar pendurada. E lembra que pensamento é vibração. Se xingar a professora, eu percebo. Chego aqui. Respira. Sem descer o quadril, desce a perna. E eleva mais a pelve. Abre o coração. A gente está subindo. Vamos começando a chamar o nosso coração. Sorria. Respira. Última respiração. Desce devagar. Jana Shishasana. Vai lá. Agora a perna esquerda flexionada, a perna direita esticada, ao contrário, né? E desce. A outra perna. Respira. Respira. A gente está trabalhando entre dois extremos. Resistir à força da gravidade e ceder à força da gravidade. Observa onde você experimenta a sua pulsação, sua vibração. Está ativando a bateria das nossas células. Estamos ativando a água eletrificada. Respira. É a última respiração. Vai voltando devagar. Desenrolando a coluna, nós cruzamos as pernas aqui para poder passar por cima delas e descruzar lá atrás. E a gente vai lá no cachorro olhando para baixo. Abre um questionário assim. Projeta os riscos lá para perto. Se você quiser, você pode fazer um movimento de pedal. Esticar uma perna, dobrar a outra. Respire, recebe esse fluxo carregado eletricamente que escorrega do cóccix até o topo da sua cabeça. Respira. Aí, vem caminhando devagar, trazendo os pés em direção às mãos. E a gente vai subir, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. A cabeça é onde para chegar. Até que a gente possa ficar assim. E nós vamos abrir o nosso coração agora. A gente está na altura do coração, ó. Pequenas batidinhas no centro do peito. Aqui, ó, na altura do mamilo, tem uma glândula timo, né? Tem um pontinho mais dolorido. Vamos ativar esse pontinho. Respira. Quando você estiver pronta, a gente vai respirar, soltar o ar, na verdade, abrindo os braços. Deixa o ar sair pela garganta com um leve atrito. Abre o coração, limpa, tira toda a enhaca. Isso, é a última. Vai parando no meio. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. Aperta um joelho no outro. Utikatasana, na postura poderosa. Os braços na lateral das orelhas. Joelhos apertados, umbigo para dentro.
Quem puder, traz o Ujjayi Pranayama, a respiração sonora, onde a glote está semi-aberta. Faz uma vibração no assoalho do cérebro para gerar calor. Sorria, respira. Sustenta aí mais um pouquinho. A gente vai passar para o guerreiro 3. Vamos subir a nossa perna direita lá atrás em equilíbrio. Transfere o peso para a perna da frente. Eu levo a perna lá atrás e tento achar essa linha entre as mãos e o pé que está lá atrás. Fixa o olhar num ponto, respira e observa o equilíbrio dinâmico, o corpo se organizando no próprio balanço. Mais uma respiração. E as mãos vão no chão e a perna direita sobe lá no alto, lá atrás, o máximo que você conseguir. Respira. Respira. Prepara para o guerreiro 1. Vai levar o pé direito lá atrás, um grande passo. Alinha joelho e calcanhar, força no abdômen. Inspira, leva os braços e sempre no peito. Puxa o umbigo para dentro. Aí, sente os pés empurrando o tapetinho em direções opostas. Respira. E a gente vai para a torção do tronco, trazendo as mãos unidas no centro do peito. O cotovelo direito se apoia por fora do joelho esquerdo. O braço empurra a perna empurra o braço. E eu não ponho todo o meu peso aqui em cima da perna, não. Eu sustento com a ativação das bolsas. Quem tiver muito de boa aí, vai esticar o braço direito e o braço esquerdo. E sorria. Respira. Respira. Aí, mais uma respiração, é a última. Soltou o ar, postura da flexão de braços. Chakra espadásana, mergulho para a postura da cobra. Bhujangasana. E o cachorro olhando para baixo. Abre uma pessoa respira. E vem caminhando, trazendo os pés à frente. Já flexiona os joelhos. Postura poderosa. Aperta os joelhos. Respira. Puxa o umbigo para dentro. Calor é vida. Calor é vida. Calor abastece as nossas baterias. Guerreiro 3, equilíbrio. Transfere para a perna direita à frente. Sobe a perna esquerda lá atrás. Fixa olhando no ponto. Respira. Respira. Mais uma respiração. E a gente leva as mãos no chão. A perna esquerda vai lá no alto. Sustenta. Deixa esse sangue oxigenado chegar no topo da cabeça. Sobe mais a perna. Aproxima mais a cabeça da perna. E desce em guerreiro 1. Desceu o pé esquerdo lá atrás. Alinha bem o joelho calcanhar. Inspira e sobe. Abre o peito. Alinha o seu olhar com o seu coração, com o seu ventre. Respira. E prepara para a torção. Traz as mãos ligas no seu peito. O cotovelo esquerdo vai lá no joelho direito. Respira. Quem tiver de boa aqui, pode esticar os dois braços. E sorri. Abrindo o coração. Respira. Respira. Aí, mais uma respiração. E a gente vai lá para a flexão dos braços. Um mergulho para a postura da cobra. E o cachorro olhando para baixo. E pés à frente. Sobe devagar. Rolando a coluna. Vértebra por vértebra.
até que você possa ficar em pé. Trazendo as medidas aqui no centro do peito. Recebe aí um instante. Percebe os seus ritmos aí agora. Percebe a mudança de temperatura. Percebe se existe pulso, vibração, onda, corrente. O que você consegue perceber se movimentando em você aí agora. E a gente vai trabalhar com o mantra do coração, que é Yam. Yam. Então, a gente vai, junto com o movimento das nossas mãos, dos nossos braços, entoar esse mantra que faz vibrar o centro do peito. Que é assim, ó. Inspira. Yam. Abre os braços, traz as mãos unidas. Vai lá. Yam. Mais uma vez, inspira. Yam. Curtir de fazer mais uma, mais duas vezes, faz. Deixa a vibração chegar no meio do peito. Aí, respira. Respira. A gente vai afastar as pernas na largura do tapetinho, um pouquinho mais, se você quiser. Pode deixar os pés abrirem na diagonal. E a gente vai, ó, chamar toda a força agora na postura da deusa. Postura da deusa, a gente tem que cuidar para o bumbum não escapar lá atrás, tá? Encaixa a sua pelve, flexiona o joelho, empurrando ele para trás. Não deixa ele caidinho para dentro também, não. Então, vamos lá, ó. Respira, flexiona. E a gente traz os braços aqui, ó. Ai, respira, sustenta. Acha a linha média da sua coluna. Cuida para não ficar aqui, hein? Ó, linha média da coluna. Como se eu estivesse sentado, muito confortável. E a gente vai colocar para fora. Vamos começar a ativar a garganta. A gente vai colocar a língua para fora, fazendo um som. Isso aí, Mari. Quem quiser um pouquinho mais de intensidade, vai levar o olhar para a ponta do nariz, vai usar um driste. E coloca para fora. Tudo que a gente não consegue falar, tudo que a gente não consegue expressar, tudo que a gente não consegue manifestar. Abre a garganta, abre esse diafragma. Isso, respira. E vai junto. Quem quiser mais forte ainda, faz a contração dos esfínteres, mula banda. Ativa os esfínteres anal e uretral. Lembra que banda é bomba, é bombeamento de pulsação. O yoga já sabia disso há milênios. Última respiração. Estica as pernas, respira. Faz uma pequena pausa para se receber. Observe o que se movimenta em você, mesmo quando você está na pausa. Observa calor, vibração, formigamento, fluxos internos, correntes de pulsação. Muito bom. O corpo vai perder calor rapidinho. Então, antes que isso aconteça, a gente vai continuar. A gente vai voltar para o chão, enrolando a coluna sobre ela mesma. Então, aperta o queixo no peito. A cervical vai chamando a torácica, que vai chamando a lombar, até que a gente possa chegar no chão. Vamos apoiar os nossos joelhos no chão. Na postura da criança, balássana. Segura um pouquinho aí.
Respira um pouquinho aí, sentada sobre os seus calcanhares e a cabeça baixa. Você pode apoiar a cabeça no chão ou sobre as suas mãos, como for melhor. Recebe essa pulsação. Percebe o batimento cardíaco. Percebe o ritmo da sua respiração. E se você quiser trabalhar um pouquinho mais a sua garganta, você pode aí mesmo entoar o mantra Ham, H-A-M, Ham, 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 Ham. Uma última respiração aí, e a gente vai para o último asana da nossa sequência, os dois últimos, na verdade. Partindo daí onde você está, a gente vai para uma invertida sobre a cabeça, que ela pode ser feita até a metade, não precisa ser inteira, tá bom? Agora, se você tiver em período menstrual, com dor de cabeça, congestionada na face, é melhor não fazê-la completa, tá bom? Esse problema na cervical também não é legal. Aí faz só essa primeira parte que eu vou mostrar agora. Então, postura da lebre. A gente vai trazer as mãos entre os ombros e as orelhas e apoiar a cabeça no chão e vamos massagear a coroa da cabeça, sem colocar peso na cabeça. A gente vai massagear procurando tocar o chão em todos os sentidos. Trabalhando o topo da nossa cabeça, trabalhando a extremidade da pulsação, trabalhando a pulsação do nosso cérebro, ativando a nossa glândula pineal. E quem tiver de boa aí e quiser avançar, para de fazer o movimento com a cabeça, mas mantém ela no chão. Força no abdômen e a gente vai subir o quadril. A gente vai subir o quadril, fecha os cotovelos, protege a cervical usando a força dos braços e vem caminhando, trazendo os pés em direção ao rosto. E aí a gente experimenta tirar as pernas do chão. Ativa as suas bolsas, respira. E para voltar, pernas unidas, controle da bolsa da barriga. Não é para despencar, é para voltar com consciência da volta. Fica com a cabeça baixa e recebe a sua própria pulsação. Aí, quem terminou, fica com a cabeça baixa um pouquinho, se recebendo aí. Percebendo o combustível que você gerou com esses movimentos e essa ativação da vibração pelo som.
essa excitação que você gerou, a excitação autogerada pelos estados líquidos do corpo. Esse movimento de calor e resfriamento produzindo corrente. Devagarzinho, na hora que você quiser, vai subindo, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Aí a gente vai se preparar para deitar, com as costas no chão. Como a gente fez uma invertida, a gente faz a postura do peixe para compensar. Então, pode se agasalhar, porque a gente vai esfriar rápido agora, tá? Você vem desenrolando a coluna, toca a coluna toda no chão, apoia os cotovelos e antebraços, desencosta as costas e apoia a coroa da cabeça. E abre o peito, abre a garganta, massageia o topo da cabeça. Então, vai se organizando, tomando o seu tempo, para a gente ir para essa pausa tão importante que é o Yoga Nidra, aonde a gente tem a oportunidade de assimilar o que a gente produziu. Então, vai buscando uma postura que seja confortável, as mãos ao lado do corpo, com as palmas voltadas para cima. Os pés afastados na largura do quadril. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E vai se permitindo essa pausa. Vai se permitindo esse momento de ceder o seu corpo, o peso do seu corpo para o chão. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E eu vou te convidar a apoiar gentilmente as suas duas mãos na altura do seu osso púbico, na altura do final da sua coluna. Aqui, ó, no osso púbico mesmo. As duas mãos, os braços bem relaxados, é sem esforço. Deixando as mãos na altura do osso púbico. Isso, isso. Não tem problema ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, tá tudo certo. O mais baixo que você puder, simbolizando a raiz da sua coluna. E a gente respira, levando a nossa atenção para esse ponto onde as mãos estão tocando. Respira nesse ponto onde as suas mãos estão tocando. Aonde você cantou o Bid Mantra Lam. Respira na base da coluna, ativando, harmonizando, para que esse centro trabalhe em perfeito estado de saúde. Lam, 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 lam.
Mantenha a sua mão esquerda aí e traz a sua mão direita um pouquinho mais para cima, abaixo do seu umbigo, na altura do umbigo, aonde você puder, na altura do seu útero. E respira, respira, respira na altura do seu útero, onde você cantou o mantra Vam, 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 Vam. Respira nesse centro, trazendo equilíbrio, saúde, para que esse centro trabalhe em perfeito estado de saúde. Vam, 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 vam. Mantém a mão da altura do útero aí e traz a outra mão na altura do seu estômago. Uma das mãos fica na altura do útero, abaixo do umbigo, e a outra mão vem acima do umbigo, na altura do seu estômago. E recebe o calor das suas mãos. Recebe o peso gentil do toque das mãos. Recebe e dissolve qualquer coisa que esteja apertando o seu diafragma, seu estômago, que esteja solidificando as suas águas. Deixa o calor da mão derreter, derreter nesse lugar onde você cantou o mantra Ram, 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 para que esse centro de força, de poder pessoal, de calor, da elaboração das nossas emoções possa trabalhar em perfeito estado de saúde. Ram, Ram, Ram. Mantenha a mão que está na barriga e traz a mão que está lá embaixo para a altura do seu coração. A mão que estava lá embaixo vem para a altura do coração. E repousa a mão no coração. Recebe o seu coração. Sente o calor da mão. Sente o toque gentil, o peso da mão. Trazendo calor, trazendo contato. Sente o seu coração. Recebe o seu coração. Reivindica o seu coração. Esse é o seu coração. Respira no seu coração. Deixa o calor expandir, trazendo alegria, gentileza, gratidão, compaixão, coragem, amor. Aonde você cantou o mantra Yam, 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 Yam. Respira. E a mão que está lá na barriga vem gentilmente caminhando em direção à sua garganta. A mão do coração permanece no coração. A mão que estava lá embaixo vem para a garganta. Toma um tempo para receber o toque da sua mão.
o calor da sua mão, abrindo o centro da comunicação, da manifestação da sua arte, da sua fala, da sua identidade no mundo. Respira, recebe o calor para que esse centro funcione em perfeito estado de saúde. Aonde você cantou o mantra Ham, 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 Ham. Permaneça o tempo que você sentir que precisa fazer essa troca. Quando você quiser, gentilmente, você vai levar as duas mãos em forma de concha sobre os seus olhos. As duas mãos em forma de concha sobre os seus olhos. E simplesmente receba aquilo que você precisa. Receba de você mesma a regulação que você ainda precisa. Quando você sentir que já foi, já deu, relaxa os braços na lateral do corpo. Bem devagar, no seu tempo. Vai fazendo uma respiração profunda, tomando consciência do lugar que você habita, tomando consciência desse corpo casa. Inspira profundo. Vai sentindo a temperatura do ar penetrando as narinas. As roupas tocando gentilmente o corpo. E o corpo em contato com o chão, vai sentindo cada ponto de apoio entre o seu corpo e o chão. A Yoga Nidra termina aqui, mas no seu tempo.
fazendo uma respiração profunda. Vai se trazendo de volta sem agitar a sua mente. Vai trazendo as 4 camadas em harmonia, movimentando gentilmente as suas mãos, os seus pés, espreguiçando se você tiver vontade. Vai se trazendo de volta até que você possa se sentar numa posição confortável. E antes de você dispersar, a gente vai fazer o último Bead Mantra para fechar a nossa prática, que é o mantra Om. E aí eu te libero, tá, Bela? 2 minutinhos, que já está no seu horário. Então, fecha um pouquinho os seus olhos. Eu vou fazer no meu tempo, você faz no seu tempo. O mantra Om. E deixa a vibração percorrer o seu corpo até que ela chegue no topo da sua cabeça. O mantra Om tem que chegar no topo da cabeça. Então é bem importante fechar os lábios para pronunciar a letra M. Na verdade, o som original é Hum, Hum. Mas a gente vai fazer o OM, que eu acho que facilita para a gente aqui agora. Então, quando você quiser, inspira. Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Recebe a sua vibração, dá contorno, fazendo uma pequena firmeza nas suas mãos para você poder sentir a sua pulsação. E que você possa seguir o seu dia em contato com a sua pulsação. Que esse estado de yoga permaneça com você nas suas tarefas. Então a gente se organiza para trazer as mãos unidas no centro do peito, aproximando a cabeça das mãos, reverenciando o nosso próprio coração, para agradecer e oferecer essa energia que nós fizemos circular, para que todos os seres em todos os lugares sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por todos, agradeço a Deus por mim, pela saúde, pela paz. Namastê. Muito bom. Muito obrigada pela presença. Bela, você precisa sair ao seu horário, mas nós podemos continuar aqui um pouquinho se a gente quiser partilhar o que chegou, o que não chegou, o que ficou de dúvida.
Estamos aqui. Conseguimos Ei, perceber sua vibração, coisas assim? Pode falar, Gabi. Tô corridinha também, não, vou despedir de eu você. também vou precisar ir. Beijo. Tá bom. Gente, obrigada, boa semana. Foi Obrigada, maravilhoso, mais uma vez. Rê. Tá bom. Se tiverem Beijo. insights, compartilhem lá no WhatsApp, tá bom? Tá bem. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.